Quer dizer então, Vivente, que tu é bom no assado, né? Então tá. Olha a peça que eu trouxe aqui, ó. Uma costela minga com osso. Costela minga sem osso. Qual que é a mais fácil de assar? Qual que fica mais saborosa? Então tu não pode perder esse vídeo. Tem que ficar até o final. Que eu vou te mostrar o lado, né? O lado difícil, o lado bom e o lado ruim. Mas este corte é um dos melhores, mais saborosos, mais suculentos, mais deliciosos do churrasco. Vivente, fica até o final comigo que tu vai ver este baita vídeo. Essa costela já está aqui com a parte do osso, que é a parte da minha, que é desse tamanhão aqui, né? Alguns lugares chamam até de costela rojão, tá? A janela, a costela janela saiu daqui e fica essa outra parte, que é a parte de trás, digamos assim, né? E essa daqui, gente, ó, é a costela minga já assim, que o frigorífico Zimmer já vende ela assim, ó. Porém ela tá dobrada. E eu vou abrir ela agora e mostrar como é que ela fica por dentro, tá? Aqui já vou contar meio que o segredo já antes, né? Na minha opinião, a sem osso é muito mais fácil de assar. Aqui no canal eu já tenho alguns vídeos também de costela. E todos são um sucesso, né? Porque como eu falei, o brasileiro gosta muito de costela, o sabor da costela. E ela fica assim, ó, praticamente peças iguais, pessoal, ó. Olha como são praticamente peças iguais, ó. Porém, olha a altura dessa, aqui, ó, pegar o mesmo lado, ó. Ó, 3 dedos a mais, que é o osso. Então, né, qual será que fica mais fácil de assar? É óbvio que é sem osso, né? E eu tenho aqui dentro ainda, ó, parte bem limpinha já, ó. É só uma manta de carne, assim que o frigorífico vende, tá? E é um corte campeão de vendas. Às vezes você tem que entrar na fila para comprar esse corte. Mas, agora, o pepino vem agora. A minha churrasqueira, ela é uma churrasqueira de espetos largos, que eu possa brincar ali e tal. Ela é uma churrasqueira mais assim de grelha, ela é pequena, a que eu estou usando hoje. Em alguns lugares seria bem mais fácil de usar esta parte aqui para fazer o churrasco. Um pedaço grandão assim, né? 2 espetos ou um. Vou mostrar como é que eu poderia fazer, quer ver? Pegando um espeto duplo, ó, tá? É fácil de colocar ele aqui, ó. É fácil de espetar ela. Não vai cair para os lados, tá? Mas nem todo mundo tem um espeto duplo de inox, né? E também uma churrasqueira com 50 de fundura, aí tem que ter mais, tem que ser 60, né? E também para assar esse corte, ela tem que ser, além de fundo assim, tem que ser fundo assim também para poder assar. Não tem como fazer um fogo aqui e assar dessa altura. Tá? Tem que assar, né, 60, 70, 80, quase 1 metro de altura. Então, assar esses cortes aqui não é para qualquer churrasqueira. Tem que ter a churrasqueira própria para assar isso aqui, tá? Esse corte é muito bom no fogo de chão, ou numa churrasqueira de latão, ou churrasqueiras realmente maiores, tá? Pessoal, aqui a gente pode dizer, né, de uma certa forma, que separam, né, os adultos das crianças, como a gente diz, né? A peça é comprida, a churrasqueira não tem fundura. Então, vamos, né, ter que retirar um pedaço ou daqui ou daqui. É porque se eu enrugar, eu não quero fazer enrugado. Se faço enrugado, eu peço o vazio, o fraldão, mas não com essa costela aqui, tá? Então eu vou tirar um pedaço da parte aqui de cima. Vai na churrasqueira e mede o espeto. Ó, eu tenho mais ou menos essa base aqui de fogo, ó, de brasa. Mas lá no fundo, encostando na parede, então eu tenho isso aqui de brasa. Então eu tenho, ó. Então a faca vai cortar aqui. Por que eu tirei essa parte? Porque essa parte ela é suscetível ao fazer depois uma costela recheada. Fica aqui de lado. Enquanto isso agora ficou mais fácil, ó.
de eu pegar, né, e fazer esse assado. Esse assado fácil, porém, vem pra cá a parte da mais fina. E vou medir bem no meio, ó, sempre no meio, ó, tá? Ainda para pessoas acham que assar costela realmente é difícil. Não, gente. Então, não é difícil assar, a gente só tem que saber de algumas coisas, como eu acabei de falar, sobre a churrasqueira, o espeto que você vai usar, tem que entender um pouquinho do fogo, e aí não fica nada difícil de fazer. Ó, costela minga espetada, sem osso, tá? Então essa parte já está espetada e já deixei a facilidade para assar ela, tá? Essa outra, quando eu falo que a costela minga com osso, tá? Ela é muito boa para quem tem tempo de assar, botar no bafo, né? O pessoal faz muito no Paraná, enrola no papel celofane, mesmo no alumínio, bota lá no forno e demora um tempão para assar, né? E ela fica desmanchando. Aqui ainda tem uma tâmara, essa peça aqui de cima é uma tâmara, então não vou tirar uma tâmara, vou deixar ele. Mas olha a altura que ela é, ó. Olha como ela é alta. E eu vou fazer o mesmo corte que essa, ó. Eu vou medir aqui e vou cortar exatamente aqui, ó. Tá? Que eu vou tirar a parte mais grossa para ainda facilitar o meu assado. Eu vou tirar aqui o que muitos falam, que é a costela 3 ripas. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Tá? Deu bem certinho aqui no meio do osso. Vai até me ajudar a separar o assado aqui, ó. Bom, como eu falei antes, né? Um outro vídeo que eu gravei, hoje eu não trouxe o meu cutelo e nem a minha serra manual elétrica. Então, vai ter que ser na faca mesmo, ó. Faca boa, né? Faca boa é isso aí. Tiro a parte mais grossa, que para alguns é a melhor, para mim também porque ela é bem grossa, muito suco aqui dentro, muito amor envolvido nesse corte de carne, mas vai ficar as duas aqui, ó. A mesma peça, uma sem osso e a mesma peça com osso. Qual que é mais alta? A de cima. Qual que é mais difícil de assar? A de cima. Ah, Bolinha, mas se tu tirar o osso vai ficar sem sabor, porque a carne saborosa tá do lado do osso. Gente, a carne saborosa já nasceu ao lado do osso. Então eu não preciso deixar o osso para assar. Tá ali, né? Então ela vai ficar ali, não há problema nenhum. Porém, é mais difícil de assar. Eu prefiro assar sempre sem osso. O resultado, gente, vai ser uma tão boa quanto a outra. Vou usar o mesmo espeto, pessoal, na parte com osso, tá? Ponta fina para cá e ponta mais larga e alta para lá. Inclusive, também quero ver aqui o tempo, tá? O tempo de assado, cocção de um e de outro. Ó, começando já que para espetar já vira uma encrenca. Já não é mais aquela coisa fácil de espetar como a sem osso, tá? Comecei de um jeito, já vou para outro jeito já, porque me esqueci que esse aqui tinha osso, então eu não consigo trançar. Então, vamos colocar, alguns fazem até assim, ó, batem na mesa, só bater em cima do osso, ó, saiu por baixo, não dá, tá mal espetado. Vamos por cima de novo. Foi? Foi. Aí, viventes, ó.
De novo, pessoal. Olha a altura de uma, olha a altura de outra. O sabor desse corte não vai mudar depois de assado. Os dois vão ficar muito bons, porém, eu tenho aqui, em todo o mercado brasileiro praticamente, valores mais acessíveis que a costela janela, a costela miolo, que a gente chama. Principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá? Esta parte aqui, sem osso, vou assar muito mais rápido. E essa vai ser mais difícil, tá? Então, sal nas duas, usa o sal que quiser. Mas o mais recomendado é o sal médio, moído, sal grosso. Depende, né, pessoal? Tem gente que gosta de botar sal até depois de assado. Eu, particularmente, não gosto. Como disse antes, pessoal, eu gosto bastante de usar o sal triturado. Tem as pedrinhas maiores, umas pedrinhas maiores, pedrinhas menores, aliás. Só que hoje eu não trouxe. Então eu estou usando o sal de parrilla, sal de parrilla normal, tá? E não gosto de usar esse sal aqui depois, né? Não gosto de forma alguma, até porque esse sal eu vou mastigar ele, né? E o sal para mim ele tem que dar sabor. Não quero estar mastigando sal. Até a estética, ó, das costelas com osso e sem osso são... A com osso fica mais, né, mais feinha, né, do que a sem osso. Quando ela estiver pronta, ela vai ficar com os ossos para fora e outros não. Assim como eu mostrei no vídeo, alguns vídeos para vocês aí, mas tem vários vídeos, né? Um com, um sem. Mas aqui eu tô fazendo uma do lado da outra agora. Lado da outra agora para mostrar o que uma tem e a outra não. E deixa eu dar uma dica para vocês, uma dica não, pedir uma dica para vocês. Vocês que me acompanham no canal, as redes sociais e tal, né? Muitos falam, deixam comentários, mas não solicitam qual assado que quer que eu faça. Solicitam um assado para mim, pede ou me dá uma ideia, que eu trago aqui pro canal e faço, vivente. Me dá a dica aí, que eu digo até o teu nome aqui, ó, remove, viu? Então, tamo junto, vamos lá. Vamos botar no fogo agora que o fogo tá pronto já. Começa mais grossa, vai do lado direito, onde o fogo é mais forte. Foi. Fazer ou não fazer o churrasco? Fazer o churrasco, né, vivente? Costela magra, costela gorda, costela grande, costela pequena, costela fina, costela grossa, costela rojão, costela minga. Entre a minga com osso e a sem osso, fica a dica. Vai na sem osso, vivente. É mais fácil de fazer, mais rápido. Pensa que tá o carvão hoje, vai gastar menos carvão ou menos gás. Então, não esquece. Entre a minga com osso e a sem osso, faz a sem osso. Viventes, presta atenção, presta atenção. Já passou 40 minutos, eu vou mostrar como é que estão para vocês as duas mingas. Na churrasqueira não dá para ver direito, então vou trazer para cá, ó. Vamos olhar lá aqui para ver como é que estão as duas. De um lado, o cheiro aqui de trás. De um lado, né? Crua normal. E do outro, olha como é que elas estão. Tá vendo, né, vivente? Agora, fogo de novo.
A costela minga, ela compreende aqui no cartaz o número 9 entrando ali um pouquinho do 4, pessoal, tá? Essa é a costela minga que eu tô fazendo esse baita assado agora. Agora tu sabe, né, Vivente, onde é que é? Então vai lá no teu açougue preferido e pede pro açougueiro, aquele baita amigo do churrasqueiro. Olha aqui, Viventes! Olha aqui, Viventes! Ó, então, olha a grossura de uma e de outra. Começa por aqui. Bem mais, né? Cortei no mesmo espaço, no mesmo tamanho, tá? Praticamente o dobro mais grosso da minha mão direita aqui, né? É isso que eu quero dizer, gente. Fica muito mais difícil de assar uma com osso. Enquanto que a sem osso já está pronta. A com osso não está pronta ainda. Aqui por dentro ela está, para quem gosta. Para quem gosta dela até molhada, ó. Aqui na ponta, aqui não está pronta ainda, ó. Aqui tá crua por dentro, né? E essa daqui não. Essa aqui já tá pronta, já era, né? Então, vamos tirar o tempo de cozimento ao todo aqui dessa, né? Deu 1h40. Só que essa churrasqueira, ela é mais quente do lado direito, que o fogo faz assim, ó. A caloria faz assim. E esse lado aqui, ó, além de estar na parte mais quente, não está tão pronta. Quer ver, ó? Eu vou tirar uma fatia bem do meio. Dá uma assassinada, como a gente fala aqui. Para alguns até vai estar pronta, tá? Olha. Pegou numa tumblezinho sequinho. Vou mostrar para vocês, ó, tá? Eu tirei bem no meio. Ó. Para alguns já tá pronta. Mas não esquece que ela pegou mais caloria que a outra. Como eu disse, ó, muitos de vocês vão olhar e dizer que essa aqui tá pronta, tá? Então tá, ela está pronta. Bem suculenta, bem molhada. Mas olha onde eu vou chegar agora. Vou mostrar outro detalhe para vocês, tá? Aqui, ó, na luz, ó, no meio ali, ó, notem que a carne tá crua, ó, dentro do osso. Ela não cozinhou o suficiente. Se tivesse sem osso, ela teria cozinhado toda o suficiente, porque o osso, ele tá esquentando e ele não deixou ela assar totalmente ainda. Podem notar lá dentro, ó, bota aqui câmera, ó, bota a câmera aqui dentro. Ó. Então vocês viram que ali dentro, entre o osso e a carne, tá cru ali dentro. Por causa do osso. Se não tivesse o osso, então em algum momento aqui dentro, talvez na parte mais grossa, talvez eu cortasse mais aqui na frente, tá? Estaria mais, como é que se diz, né? Mais crua, mais uma passada. E como comigo não tem isso aí, eu vou lá e coloco a faca e tiro o pedaço. Vai ficar coisa mais um monte de furo aqui na costela. Mas olha só. De novo. Ó. Olhem como ela já tá diferente de novo, ó. Tá escorrendo o caldo porque ela é suculenta mesmo. Carne Zimmer, né? Carne Zimmer é assim. Ó. Só que aqui, como eu falei, muitos já tá bom. Mas não tá bom. Olha de novo, Vivente. Dentro do osso, lá como não tá cozido lá dentro. Ó, lá, ó. Olha como lá não tá cozido, ó. Então faltou um pouquinho mais, tá? E como eu tô fazendo outros assados, fazendo só esse, eu vou botar de volta aqui pra fazer conta que eu não tirei. É com a mão mesmo, é com a mão mesmo. Que tá quente. Esse aqui, ó, tá? Ó, agora sim, ó, olha a diferença desse assado, ó. Olha como ele tá diferente. Tá? E que eu até vou tirar, dá licença, tá? Que eu vou tirar até um pedacinho pra mim aqui, ó. Bem salgadinha. Nós estamos no mês de outubro, um dos melhores meses do ano para comer carne aqui no Rio Grande do Sul. Saindo das pastagens de inverno, onde o gado comeu muita pasto de campo nativo, azevém, aveia e outros pastos, e dá o verdadeiro sabor da carne.
Então, essa daqui eu já poderia ter tirado até uns 20 minutos antes, tá? De novo então, costela minga com osso ou sem, as duas são maravilhosas. Quer assar mais rápido, Vivente? A sem osso. Vai por mim, toma café no jardim, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, você sabe, né? Você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Um abraço e até o próximo sábado, que o bicho tá pegando hoje aqui.